Mas olha, agora a gente vai conversar com a nossa correspondente lá de Roma, Camila Moraes. Bom dia, seja bem-vinda. Ela apareceu. Buongiorno, Camila. Buongiorno. Bom dia para vocês aí. Primeiro para Letícia, desejando muitos anos de vida, muitas felicidades. Aqui na Itália, Lê, se diz tanti auguri. Então, muitas felicidades para você no seu aniversário, viu? Um bom dia muito especial ao Padre Reinaldinho, ao irmão Alain, a todos que estão acompanhando ao sábado no santuário. E hoje aqui, direto de Roma, da capital italiana, nós vamos levar um pouco da Basílica de São Marcos Evangelista para vocês conhecerem um pouco dessa história tão bonita e dessa basílica tão significativa para a história da igreja. Ao meu lado está o Padre Rafael e ele que vai nos conduzir conhecendo um pouco da história. Padre, uma boa tarde aqui no nosso horário, né? Que bom tê-lo aqui conosco no sábado no santuário. Boa tarde, Camila. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos vocês. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco dessa história tão bonita da nossa fé. Padre Rafael, para a gente começar, essa igreja ela tem um significado porque aqui nós temos as ruínas do que possivelmente, né, poderia ser a casa onde São Marcos esteve em alguns períodos. Conta para a gente, enquanto isso a gente vai mostrando as imagens que nós já fizemos aqui durante a semana dessas ruínas. Sim. Camila, nós estamos então na Basílica de São Marcos Evangelista, o Campidólio, assim chamada, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a Basílica. Vamos pegar um pouquinho o nome, né? Campidólio significa uma colina que tem bem aqui na frente da nossa basílica, porque Roma foi fundada sobre 7 colinas. Uma das colinas era a colina Capitolínea, assim chamada. E a história conta para nós que São Marcos Evangelista, quando veio para Roma, ele dormiu, né, numa casa, ficou alguns dias aqui, aos pés do Campidólio, ou seja, justamente onde nós estamos agora, né, onde nós temos essa belíssima basílica. Também aqui, quando nós falamos na Basílica de São Marcos, é sempre bom recordarmos que nós estamos sobre 2 grandes padroeiros, Marcos Evangelista e Marcos Papa, né? São 2 Marcos que às vezes se confundem um pouco, mas são 2 pessoas distintas. E nessas ruínas, então, estava a casa onde São Marcos não escreveu, alguém escreveu, mas os relatos do que ele falava, das catequeses dele. Isso, nós sabemos pela história que por volta do ano 60, Marcos Evangelista veio a Roma, encontrou-se com Pedro, até nos escritos de Pedro ele cita o seu amigo Marcos, não? Então nós temos esse relato que diz que Marcos ficou nesta casa, uma pequena casa aqui, e daqui ele fazia a sua catequese, ou seja, para um grupo de pessoas ele começava a falar sobre Jesus, começava a falar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, né, com a fé católica. E é muito bonito pensar nisso porque estamos em um período em que não temos cristãos, né? É o início, nós estamos bem no início aí dessa ideia de cristianismo, e o início onde de fato ele falava sobre um Jesus, né, que as pessoas ainda não conheciam, e isso é muito bonito de pensar. Marcos foi embora daqui, né, e conta-nos a história que ele morreu por volta do ano 68 em Alexandria, no Egito, e depois que ele saiu daqui, sobre os nossos pés aqui, como vocês podem ver nas fotos, nós temos este local que foi cultuado pelos primeiros cristãos. Podemos dizer aí que do ano 60, quando Marcos esteve aqui, até mais ou menos o ano 300, né, o século III, nós temos essa ideia de um culto nesse local onde Marcos dormiu, onde Marcos ficou nesta casa e onde ele fazia as catequeses, né? E depois, então, desse período, nós temos aí uma primeira capela, um pequeno oratório que é formado aqui nesse local. Ainda estamos diante da perseguição dos cristãos, um período difícil para o cristianismo, até que nós temos aí no século III, com Constantino, que dá a liberdade de culto aos cristãos, nós temos esse período, um bispo aqui nesse local, nesta pequena capela, oratório de Marcos, que tem o nome de Marcos. E esse bispo se torna o Papa, né? Então, no século III, o Papa Marcos, junto com Constantino, decidem fazer a primeira basílica.
a Basílica de São Marcos Evangelista. Marcos Papa começa esse grande trabalho junto com Constantino no século III, e nós temos então esta basílica ainda, as suas ruínas nas escavações embaixo aqui dos nossos pés. Agora, Padre Rafael, a gente também tem aqui as ruínas do que seria a primeira pia batismal e a gente pode dizer a primeira paróquia da história. A gente pode dizer isso? Sim, é muito interessante esse dado porque, de fato, o que aconteceu foi o seguinte. Quando surgiu esta primeira basílica no século III, nós tínhamos, pelos relatos históricos, mais ou menos 45 mil pessoas nesse local do Campidólio aqui de Roma, que era um local muito populoso de Roma para aquele período, porque era o local político e religioso do paganismo, nesta região. Então, o Papa Marcos, ele decidiu fazer a primeira pia batismal fora daquelas basílicas que existiam e principais, por exemplo, a São Giovanni Laterano e também São João de Latrão e também a Basílica de São Pedro, mas não naquela que nós conhecemos hoje, a primeira igreja muito menor, que existia. Por isso, então, nós temos aqui a primeira pia batismal feita em um local pensado para ser um local de agregação, de cristãos, em um local em que os cristãos pudessem chegar, estar, aprender, pudessem ter essa ideia de um auxílio, aquilo que nós temos como ideia hoje, uma paróquia no Brasil, Então, esse local como uma primeira paróquia, podemos assim pensar, primeira paróquia de Roma, primeira paróquia do mundo, Porque foi pensada essa pia batismal de fato para ser isso. Não é uma primeira paróquia canonicamente, nos seus escritos, mas a ideia, de ser uma igreja onde as pessoas estariam por mais tempo e seriam ajudadas, Então, nós temos essa ideia de dizer que aqui é a primeira paróquia de Roma, a primeira paróquia do mundo. Padre, para a gente, daqui a pouco a gente já vai ter que entregar para o estúdio, mas antes eu queria falar sobre os mosaicos aqui, porque são os mosaicos antigos, tem todo um significado, e se a gente puder falar um pouco também dessa história da igreja, a gente às vezes acha que a igreja tem que terminar a reforma rápida, essa daqui demorou 1000 anos, Sim, sim. Então, depois dessa pia batismal, a igreja de baixo, dos nossos pés pegou fogo no século V, e nós começamos, nós não, os outros começaram a construção aqui desta basílica que nós conhecemos hoje, que nós estamos dentro. Esta basílica começou então a ser feita no século VII, VIII, o mosaico é do século VIII, e essa igreja, essa basílica terminou do jeito que nós estamos vendo aqui hoje no século XVIII, XIX. Então, do século VIII ao século XVIII, XIX, 1100 anos, e diante desses 1100 anos temos tantas e tantas histórias que daria um programa inteiro, Padre, agora só para a gente encerrar, aqui também foi moradia de papas, Isso, porque nós temos na história 4 papas que moraram aqui, porque foi feita uma casa aqui do lado, o Palácio de São Marcos, na época, no século XIV. Então, no século XIV e no século XV, 4 papas desse período moraram aqui e faziam a bênção papal da sacada que nós temos aqui sobre nossa cabeça, aqui na Basílica de São Marcos. Padre Rafael, agora vamos explicar para quem está em casa por que um padre brasileiro está conosco aqui. O pessoal de casa deve estar se perguntando, mas eu gostaria que você falasse do seu doutorado em bioética, desse estudo tão especial. Gente, o padre atende em hospitais aqui de Roma, mas ele vai falar um pouco por que ele atende e qual é o trabalho que você faz com o seu doutorado. Sim, como eu vim parar aqui, nem eu sei, para falar a verdade, aqui na Basílica de São Marcos, acho que Deus vai conduzindo as coisas. Mas eu estou aqui já há 3 anos, fiz o meu mestrado em 2 anos e comecei o doutorado, faço meus estudos nesta área de bioética e principalmente com os pacientes terminais. A bioética é esse olhar ético sobre o cuidado do outro, principalmente nas questões que se referem à saúde, à medicina e à igreja, Como a igreja vê tudo isso, como a igreja pode orientar tudo isso, como a nossa fé pode ajudar diante disso, do cuidado do outro, da dignidade do ser humano. Então, eu estou aqui fazendo o meu doutorado agora e a minha tese de doutorado ela vai nesta linha de que eu tentarei propor um protocolo para o cuidado de pacientes terminais
um protocolo que leva em conta aquilo que a nossa igreja ensina, a partir aí de João Paulo II e também de Hélio Igreja, que foi um cardeal muito importante nessa área da bioética aqui na Itália. Então, estou aqui para fazer um pouco essa experiência e ajudo nos hospitais, né, no Gemelli e também no Bambino Jesus agora, que é o hospital de crianças, um pouco nessa área para poder trazer um pouco uma presença, né, mais do que um conforto, acredito que seja a presença da fé. Padre Rafael, eu quero agradecer imensamente a sua acolhida da TV Aparecida aqui nessa semana, quando eu estive para fazer as imagens, para vocês conhecerem um pouco da Basílica. É a história da nossa fé, a história do cristianismo que passa aqui por essa Basílica. E o Padre Rafael tão disponível, então quero agradecê-lo imensamente. E para a gente encerrar, para você dar uma bênção também para todos que nos acompanham, mandar um alô para sua família, para sua diocese. Sim, agradeço imensamente a acolhida, né, Camila, e também todo o pessoal da TV Aparecida. Agradeço ao meu bispo pela oportunidade de estar aqui, Dom Luiz Gonzaga Fecchio, e também a todos da Diocese de Amparo, as paróquias que eu passei, e principalmente a minha família, né, minha mãe Silvana, que está ali assistindo também, e todos aqueles que acabam nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pedimos a proteção e a bênção de São Marcos Evangelista e São Marcos Papa. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigada, viu? E em breve vocês vão ver o Padre Rafael de novo na TV Aparecida, porque eu já vou gravar com ele sobre a tese de doutorado dele, que é tão importante também para a gente alimentar a nossa fé, sobretudo nesses momentos tão difíceis, né? Quando a gente vê pessoas, pacientes em fases terminais. Então, daqui a pouco também mais gravações, tá, Padre? Combinado, né? Combinado. Olha, eu assumi o compromisso aqui ao vivo para todo o Brasil. Uma última informação para vocês: a Basílica estava em restauro e ela ainda não está recebendo os visitantes, né, os peregrinos aqui. Então, TV Aparecida mostrando em primeira mão aqui o restauro da Basílica de São Marcos. E o corpo de São Marcos Evangelista não está aqui, está lá em Veneza, na Basílica de São Marcos, lá em Veneza. Então, não está aqui. Vou devolver para vocês aí em Aparecida, mas antes, irmão Alain, Padre Reinaldinho e Letícia, hoje de manhã eu tomei café com um missionário redentorista aqui em Roma, que é muito querido por todos, e a gente tem uma foto para mostrar para vocês, que é o nosso querido Padre Queimado, já chegou aqui em Roma para começar os estudos na área da Bíblia. Isso mesmo. Da área da Bíblia. Olha só que... Padre Reinaldinho, irmão Alain, Letícia, um beijo para vocês. Semana que vem estou aí em Aparecida para a gente se ver pessoalmente. Ótimo. Combinado, estamos aguardando, Camila. Benvenuta, ragazzi.